fraternidade, piedade, compaixão, capacidade de convivência em paz, tolerância, tempo de fazer o bem, perdoar e olhar o próximo e colher aquilo que é resultado dos méritos de que cada ser humano possui na sua existência. Esta foi a resposta de um filósofo quando, no canal de TV, respondia à pergunta sobre o que era Natal. Esta é a perspectiva humanista, de que o homem, ele não é tão mau, o homem não é tão ruim. De fato, há algumas características, há alguma coisa no fim do túnel que lá no fundo faz com que esse homem seja bom ou não tão mau. Esta é a perspectiva humanista acerca do Natal, dos momentos de congraçamento, dos momentos mais reflexivos da existência humana. Mas nós temos alguma coisa contra essa concepção, não porque ela não seja bela, não porque ela não seja adocicada, não porque ela não seja interessante, positiva, no mundo tão cruel, no mundo tão difícil, no mundo tão pesado, tão competitivo, no mundo de sacrifícios. Afinal de contas, eu e vocês estamos inseridos num ritmo frenético de doação, de perdas, de choro, de dor. É possível que lá no finalzinho haja alguma luz que faça com que o ser humano seja não tão ruim. Há pessoas que possuem algo de extraordinário. Não que nós não gostamos da forma estética de como se define o ser humano nesses termos, mas nós preferimos a definição bíblica, daquilo que a Bíblia diz que é o estado do homem. E a Bíblia vai não ao encontro, mas de encontro a toda concepção de afago no ego, de positivismo, de mensagem de autoajuda, de que você pode, você brilha, você tem poder, de que você pode determinar nas suas ações os resultados mais extraordinários. Não é assim que a Bíblia trata as coisas. A Bíblia, ela é muito mais realista do que qualquer um de nós possamos refletir. Primeiro porque ela dissipa toda a perspectiva de mérito quanto a estar diante de Deus. Veja bem, quando nós vamos entender melhor o significado desse substantivo masculino, que traz um significado da seguinte forma, e que faz com que uma pessoa seja digna de elogio, de recompensa, de premiação. É uma qualidade aplicável de uma coisa, de uma pessoa, aquilo que torna esta coisa ou pessoa boa. Se você pesquisar na internet, é dessa forma que você vai encontrar a definição de mérito. É isso que nós encontramos quando refletimos acerca de mérito. Mas ainda há um substantivo, esse mais feminino, que traz exatamente o resultado oposto do mérito, que é a desqualificação, que traz como significado a ação ou efeito de desqualificar, de deixar de possuir boas qualidades. É assim que nós entendemos mérito e desqualificação. É quando não se pode atribuir coisa boa a alguém. Este alguém, portanto, é desqualificado. O que é que isso tudo tem a ver com a mensagem de Natal? Mérito e desqualificação. Tudo. Porque embora, por um lado, nós possamos enxergar a concepção de Natal dos homens,
Por outro lado, encontramos a concepção de Natal de Deus, da parte de Deus. E isto acontece quando a própria Bíblia narra a situação real do homem e do homem todo, do ser humano e de todas as afeições, de todas as motivações, todos os sentimentos, todas as interações que este homem está cada dia mais envolvido. A Bíblia traz um relato que está em Gênesis capítulo 3, versículo 15, como sendo a ação de Deus de requalificar aquele homem que caiu, absolutamente caiu, porque havia uma cláusula que o próprio Deus, o Senhor, o Adonai, o Yahvé, o soberano, o Criador e aquele que tem poder e prerrogativas para estabelecer todas as coisas, ele estabeleceu uma condição ao homem, e este homem, na representatividade federativa, falhou, caiu, e a cláusula de consequência, ou a cláusula punitiva, dada ou estabelecida por Deus a este homem, era a morte. Quando Deus, falando a Adão acerca ou a respeito do contentamento que o seu coração deveria ter somente em Deus, sob pena de pecar, e pecando morrer, e a morte espiritual passou a ser uma realidade de todo homem, minha, sua, de todo aquele que existiu, que existe e que existirá. O homem existe na condição de pecado. Sabe, irmãos, pecado não é um vírus que podemos nos contaminar. Pecado não é uma situação social. Pecado não se adquire. Pecado é uma condição natural de todo o ser humano. E, portanto, é todo o problema do homem. Porque o problema do ser humano não é a violência, a corrupção, a roubalheira, não é a insegurança, não é a mentira, não é o assassinato, muito menos o adultério. Todas estas coisas são expressões de um mesmo mal, que a Bíblia chama de pecado, porque é da nossa natureza. É por isso que o salmista diz: em pecado me concebeu minha mãe, eu nasci na iniquidade, na disposição natural de desobediência para com Deus. Sabe, nós estávamos conversando hoje pela manhã com alguns amados irmãos, refletindo sobre o significado de uma vida nova em Cristo, e refletíamos exatamente sobre do que nós somos livres ou livrados por Deus. Sabe, irmãos, a mensagem do Natal, ela é linda, ela é encantadora, por mais que ela se repita. Todos os anos nós ouvimos a mesma mensagem, e todos os anos nós nos emocionamos, porque ela mexe com os nossos sentimentos. A mensagem provoca as reflexões mais profundas, mas na verdade o propósito de Deus com a mensagem do Natal é que nós reflitamos sobre o real, profundo e irremediável problema do ponto de vista humano, que se chama pecado. O pecado precisa ser concebido, compreendido na nossa mente e no nosso coração, com todas as consequências que ele traz, que é a separação de Deus. Separação esta que não há conduta legal, comportamento adequado, que me faça ou que traga uma mudança do status quo diante de Deus. E portanto, Deus, enxergando essa situação irremediável, incontornável, que eu e que você nos encontrávamos, e que eu e que você nos encontramos, Deus então diz que Ele enviaria a semente da mulher,
a promessa de Deus, de que Ele, a solução para o nosso problema, nunca virá da sua mão, porque você é absolutamente incompetente, desqualificado para resolver o seu real e verdadeiro problema. Sabe, irmãos, a solução para o nosso problema, que se chama pecado, não poderá vir de uma vida dedicada à religião, de uma espiritualidade que busca cada vez mais se justificar diante de Deus, porque somente o próprio Deus, é Ele que manifestará o seu poder, resolvendo o meu problema e o seu problema. E não por acaso, João, quando encontrara Jesus, já prestes a ser batizado, ao olhar para Jesus, ele de forma clara, específica e categórica afirma: eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro não é meu, o Cordeiro não é seu, porque as nossas obras não nos qualificam diante de Deus, as nossas obras são mortas, a nossa justiça, o nosso ato mais justo diante de Deus não passa de trapos de imundícia. Esse é o meu e o seu retrato. Portanto, a solução para esse problema só poderia vir de Deus, e por isso João diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Natal é uma reflexão sobre nós mesmos. Natal é uma reflexão sobre nossa inadequação diante de Deus, e a certeza de que somente Ele pode transformar essa mensagem linda, que nos emociona, numa nova vida, numa nova história, num marco de transformação, onde os problemas continuarão existindo, presentes na nossa vida. As enfermidades não nos deixarão, os problemas, as lutas, a tristeza, o choro e as lágrimas não se ausentarão de nós. Mas o nosso maior problema, Deus manifestou na pessoa de Jesus Cristo, quando Ele prometeu nos dar aquele que resolveria o nosso problema. Isso porque não há justo. Sabe, Abraão, quando olhava para Sodoma e Gomorra, prestes a ver o juízo de Deus sendo manifestado naquela cidade, lá em Gênesis capítulo 28, Abraão chega e estabelece um diálogo com Deus e diz: Senhor, se houver 50 justos naquela cidade, o Senhor não poupará. E Deus disse: se houver 50 justos, eu pouparei aquela cidade. E o diálogo foi desenvolvendo até o versículo 33, nós encontramos Abraão chegando e caindo o número de 50 para 40, de 40 para 30, de 30 para 20, de 20 para 10. E Deus diz a Abraão: Abraão, se houver 10 justos, eu não destruirei. E o versículo 33 diz que Abraão se aquietou e voltou para o seu lugar, porque não havia 50, não havia 40, não havia 30, não havia 20, não havia 10, não havia um justo sequer. O Salmo 36, na boca do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, capítulo 3, versículo 10 em diante, diz assim, como está escrito, o apóstolo Paulo citando o Salmo 36, ele diz: não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles as têm cheia de malícia e de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue, e nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz, não há temor diante de seus olhos. Este é o diagnóstico
da nossa sociedade. Este é o retrato do meu e do seu coração quando estamos distanciados de Deus. Sabe por quê? Porque Romanos capítulo 3, versículo 23 diz, claro e definitivamente, porque todos pecaram e destituídos, separados, afastados, impedidos estão da glória de Deus. A glória de Deus na Bíblia representa a sua presença. E o pecado afasta o homem da presença de Deus, de tal forma que não há nada, absolutamente nada, que eu e que você possamos fazer acerca do nosso pecado, nem mesmo desacreditar no nosso pecado, porque a descrença do nosso pecado é uma tentativa de aliviar as nossas consciências acusadas e condenadas acerca da lei de Deus. Porque o apóstolo Paulo diz clara e conclusivamente que todo homem é indesculpável diante de Deus. Sabe, irmãos, Natal é muito mais do que uma mensagem positiva. Natal é muito mais do que uma ceia. Natal é muito mais do que um perfume. Natal é muito mais do que um presente. Natal é muito mais do que tentar reerguer os rumos da nossa vida econômica, emocional e espiritualmente. Natal é um milagre. Natal é a manifestação do Deus conosco, o Emanuel. Não porque haja mérito em mim e nem em você, mas é exatamente porque não há mérito nem em mim e nem em você. É exatamente porque somos tidos como absolutamente desqualificados, que Pedro diz em Atos capítulo 2, acerca de Jesus, e ele expressa claramente e gloriosamente, afirmando acerca da manifestação bendita de Cristo Jesus, quando em Atos capítulo 2 ele diz, versículo 22, varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus o Nazareno, agora sim, o varão aprovado de Deus, era preciso que fosse aprovado por Deus, enviado por Deus, o único justo, que o apóstolo Paulo diz nas suas epístolas, o justo, finalmente aquele justo que Abraão buscou na terra e não encontrou, foi enviado por Deus para que resolvesse o meu e o seu problema, pecado. Se você me pedir, ou melhor dizendo, se eu puder lhe pedir uma coisa hoje à noite, não apague nenhuma dessas cenas tão lindas, singelas e verdadeiras representadas aqui. Mas se tem uma coisa que eu posso pedir que você não apague da sua memória e da sua consciência, é que o homem sem Cristo está absolutamente condenado ao inferno, porque a Bíblia não fala de 3 caminhos, nem de 4. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, verdade e vida, coisas que estão extremamente relacionadas com a dinâmica da nossa existência, porque devemos acreditar numa verdade que estabelece o nosso caminho e nos leva a uma vida plena. Esta verdade e este caminho só poderão ser eficazes quando nós encontramos Jesus, a fonte da água viva, o pão vivo que desceu do céu, aquele que transforma as nossas vidas, aquele que opera na nossa vida o novo nascimento, que nem mesmo um doutor da lei foi capaz de compreender, porque as coisas de Deus não se discernem com perspectivas humanas, reflexões humanas, mas é um acontecimento histórico e marcante nas nossas vidas. Portanto, esse Jesus glorioso, o Natal, é a manifestação da bondade de Deus, e por isso, no versículo 26 de Lucas,
Depois de que o proto-evangelho, Jesus havia sido anunciado, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e durante todo o Velho Testamento a promessa da redenção e da aliança bendita ecoando, até que, vindo a plenitude dos tempos, depois de haver Deus falado de várias formas pelos pais e pelos profetas, fala agora pelo seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Isso aconteceu no 6º mês. Foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, não porque Maria tivesse méritos, mas porque a graça de Deus havia se manifestado na vida de Maria. O Senhor é contigo. Ela, porém, ouviu esta palavra, perturbou-se muito e pôs a pensar-se no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. É a manifestação do milagre de Deus, o Natal, que um dia se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Este Natal que se repete a cada dia e a cada segundo, quando Jesus opera na nossa vida o novo nascimento, e Ele nasce na nossa vida, ou melhor dizendo, Ele opera na nossa vida o novo nascimento. O meu desejo para você nesse Natal não é que você deixe de comprar o peru, nem deixe de fazer aquele arroz, aquele salpicão, que você possa ter na mesa tudo o que você possa ter, colocar e se alegrar. Mas antes de tudo e de qualquer coisa, antes da troca do presente, antes da alegria, antes da celebração, que o meu e o seu coração esteja prostrado diante de Deus. Sabe, irmãos, os nossos lares precisam celebrar o verdadeiro Natal. É quando nós refletimos acerca do nosso pecado, da impossibilidade de trazer solução para o mal que reside em nós, que se chama pecado, e a condenação que é o resultado do estado em que nós estamos. É quando nós refletimos que Natal é o nascimento de Cristo, não pelo meu mérito. É quando nós refletimos que Natal é o presente de Deus para trazer perdão aos nossos pecados, nos livrando da condenação eterna. É quando isso acontece. E quando reunido em família, eu espero que isso aconteça nas famílias que estão aqui representadas. Você pode me convidar para o seu jantar, pode convidar o pastor Tiago, reverendo Kilve. Nós iremos com muito prazer. Mas sabe uma coisa que cumprirá o propósito de Deus? É quando em família, ajoelhados, sentados ou em pé, prostrarmos o nosso coração diante de Deus, pelo reconhecimento do Natal. Jesus, aquele que tira o pecado do mundo, o meu pecado e o seu pecado, porque não há outro Natal. O Natal dos homens é um Natal triunfalista, mas é um Natal que não muda a história do homem. Mas o Natal de Deus é Jesus, a água da vida, o pão vivo que desceu do céu, o perdão, a reconciliação, porque a segunda parte do versículo 23 do capítulo 3 de Romanos diz: mas são reconciliados pela redenção que há em Cristo Jesus. Eu não sei se você
faz a sua ceia no dia 24 ou no dia 25. Mas o meu pedido a Deus e o meu desejo é que todos nós estejamos na presença de Deus, humilhados, pedindo perdão, esperando na graça de Deus mediante Cristo Jesus, e pedindo para que Deus transforme a minha vida, a sua vida, a história da sua família, faça de você um novo homem, uma nova mulher. Religue o que está desligado, sobretudo a comunhão com Deus, porque não há esforço humano, nenhuma tentativa humana que produza resultado, senão a ação de Deus na minha vida, na sua vida, transformando a sua vida, os seus valores, o seu coração, mudando as suas atitudes, o seu pensamento, colocando na sua boca palavras adequadas, purificando os seus pensamentos, e aprumando o seu comportamento e o nosso comportamento, reinando na nossa vida, no nosso lar, no nosso casamento, na nossa família, nas nossas relações interpessoais, para que aquilo que Paulo recomenda aos irmãos de Colossos diz: Cristo em vós é a esperança da glória. Feliz Natal, que Cristo reine na sua vida, que você experimente o perdão de Deus em Cristo Jesus, e que se todos os natais foram improdutivos, que este ano, que neste dia, Deus se manifeste bondoso, abrindo os seus olhos, transformando a sua vida e revelando Jesus, o Natal de Deus, o presente de Deus para todos aqueles que nele creem. Que você seja abençoado, mas eu desejo uma bênção que é o perdão dos nossos pecados.